Com a mão só, né? Acho que foi. Tá iniciando. Tá, vamos lá. Graças a Deus. Mais uma noite de estudos. Mais uma noite onde nos reunimos ao redor dos livros de André Luiz. Na noite de hoje, o livro No Mundo Maior, para estudar, comentar e procurar aprender o máximo possível destas lições que estes livros tão importantes trazem para nós. Nós, assistidos por esses irmãos que vêm participar conosco do estudo, direto da espiritualidade, nos intuindo, nos inspirando e nos aconselhando, nos sugestionando perguntas, nos sugestionando curiosidades a respeito do tema estudado. Vamos rogar que as bênçãos desta noite recaiam sobre todos aqueles nossos irmãos que gostariam de estar conosco neste momento, mas não puderam, por algum motivo, mas que terão a oportunidade de mais tarde assistir a gravação. E também sobre tantos outros nossos irmãozinhos que se encontram envoltos em problemas dos mais diversos matizes, sejam eles problemas físicos, financeiros, emocionais, espirituais, mentais, qualquer problema de saúde, de necessidade, todos sendo agraciados de acordo com as suas necessidades, pois que o Pai nunca desampara os seus filhos. Tenhamos fé, tenhamos esperança, sejamos fortes, temos coragem de enfrentar as adversidades. Precisamos entender que é nas adversidades que nós batalhamos, que nós enfrentamos as dificuldades e assim saímos mais fortificados, pois que aprendemos a lutar e a vencer. Mesmo que a vitória não seja do jeito que nós gostaríamos, mais cedo ou mais tarde ela virá do jeito que for possível. E nós, com certeza, haveremos de aprender que assim é a vontade do Pai. Então assim será. Vamos juntinhos, mais uma noite estudar. E vamos agradecer por esta oportunidade de estarmos juntos e de levarmos o nosso pensamento a diversos lugares, ao outro lado do planeta, às galáxias, ao universo, ao multiverso. O pensamento viaja distante e alcança os lugares mais remotos. Que assim seja, que assim se faça, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, senhor. Graças a Deus. O senhor Roberto, pelo jeito, está tentando entrar, né, e não está conseguindo. Bom, vamos começar, né, Elisa? Vamos. Hoje estudo No Mundo Maior, tá? Livro do Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Estamos no final do capítulo 8, se não me engano, não é? Isso, nós estamos num pedaço o parágrafo é impossível pretender a cura dos loucos à força de processos exclusivamente objetivos. Mas nós estamos lá embaixo, num ponto que diz assim, enunciando tais verdades. Não subestimamos o ministério dos psiquiatras abnegados, achou? Achei. Dessa vez eu marquei. Boa noite, Zé. Boa noite, Boa Elisa, noite, você boa não- noite. Como eu entrei agora, estou meio... qual é a página do livro novo, por favor? 118. Muito obrigado. Você vai descer Elisa, você- aí até lá embaixo, onde está escrito enunciando tais verdades. Não subestimamos. Fala, Frank. Já achei. Dá para você Obrigado. chamar seu Roberto?
Peraí. Acho De que ele novo? ingressou. Caiu de novo. Peraí. É porque, Coitado, seu olha Roberto, só, cara. deixa eu te explicar uma coisa. Se eu chamar ele, na hora que ele está tentando entrar, ele não entra e nem consigo chamar, entendeu? Entendi. Tá tentando. Ele está tentando Ingressou, entrar. saiu, ingressou, saiu, ingressou, saiu. Não adianta eu fazer quando ele está fazendo. Posso até fazer, mas não vai adiantar, porque os dois estão se chamando ao mesmo tempo. Olha que confusão. Vamos dar uma tentadinha, vamos ver. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Primeiro ele tem que aparecer para mim. Tá bom. Tá adiantando, não. Então, vamos lá. Eu acho que hoje, a sexta-feira, foi todo mundo pro pancadão. Só tem nós três, só o seu Roberto não foi. O seu Roberto perdeu a van. Consuelo chegou aí. O seu Roberto perdeu a van, que ia lá pro pancadão. Boa noite, gente. Pancadão, Boa noite, Consuelo. Boa noite. Não conseguiu ir. Olha só, Fran, só para te falar, eu li eu escutei o Puxão de Orelha ontem não, anteontem, aí eu li o livro da dona Ivone, A Devassando o Invisível, aí realmente explica a minha pergunta, tá? Explica tudinho. Eu entendi o Puxão de Orelha, eu fiquei quieta, mas eu entendi. Não é puxão de orelha, não. Que a pergunta, é claro, realmente... você respondeu e eu não li o livro, poxa, é um absurdo isso, eu entendi. Não. Você viu que o livro explica a pergunta 459, né? Perfeitamente, né? Nós estamos lendo só umas coisinhas ou outras, mas a pergunta todinha está ali, né? Mas tá bom. E foi bom, viu? Você se encheu mais de conhecimento, pode ter certeza. Agora é só o mais fácil, praticar. É o mais fácil. É o mais fácil. Vamos lá? O Roberto não consegue entrar? Eu também não consigo chamar. Deixa eu ver se agora eu consigo, peraí. Acho que ele entrou. Acho que ele entrou. Não, caiu saiu. de novo. Ele entra e cai. Vamos lá. Tem que tentar bem agora que ele caiu, Elisa. Vamos lá. Estou tentando, vamos ver. Consuelo, você onde parou? Ela tem qual livro, novo ou velho? Consuelo? Alô? Eu não sei. Oi, Roberto. Oi, Elisa. Oi. Vamos lá. Boa noite. Segura aí, seu Roberto, para não cair de novo. Eu seguro o quê? O celular? Eu estou segurando o celular. Segura na mesa, segura em qualquer lugar. Estou segurando. Cuidado para não segurar na mão de Deus, seu Roberto. Boa noite. O Zé está aí. O Zé está aí, é por isso. Boa noite, Zé. Prazer. Prazer é meu, seu Roberto. Bom, então hoje boa noite para todos. Que Deus abençoe a todos. Tá. Nós hoje estamos estudando o livro No Mundo Maior, ditado por André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 8. Estamos bem no meio de um parágrafo, quase no final de um parágrafo, onde diz assim: enunciando tais verdades, não subestimamos o ministério dos psiquiatras abnegados, que consomem a existência na dedicação aos semelhantes, nem avançamos que todos os doentes, sem exceção, possam dispersar o concurso dos choques renovadores, tão necessários a muita gente como ducha para os nervos empoeirados. Bom, deixa eu só fazer uma... Eu ia falar uma coisinha. Um minutinho. No livro antigo, qual é a página? 120. 120. Tá. Logo no início da página, no alto. Já achei. Só falar uma coisa. O André Luiz fez uma pergunta. Isso aí é a resposta do Calderaro. O que é que ele fala aqui um pouquinho antes? Ele fala sobre a questão do reflexo, a confirmação da teoria dos
reflexos condicionados. E Caldeirão está explicando a ele que essa teoria não se aplica somente ao caso do Marcelo. O que é essa teoria, né? Eu até tive a curiosidade hoje de dar uma olhadinha na internet. Todo mundo fala, eu não sei falar o nome, se é isso mesmo, né? Mas está aqui, é Pavlov, né? Pavlov. Quer dizer, Pavlov estava estudando sobre a salivação em um cachorro, nos cachorros, né? Dos nossos amigos caninos. E ele notou que havia assim, a salivação, né? Ele chegou até a furar um buraquinho no queixo de um lá para os estudos dele, né? E ele notou em determinado momento que na hora que o cachorro chegava a hora da alimentação dele, aí que ele salivava muito, né? Mas isso todo mundo já sabia. Mas ele ficou, como sempre, alguém sempre vê algo que todo mundo já sabia, mas não viu naquele determinado momento. Que faz ele? Ele pensa que o cachorro saliva porque ele sabe que vai comer. Aí isso é uma coisa normal em nós. Aí então ele fala que isso aí é um reflexo nosso, tá? Só que esse reflexo, quando acontece naturalmente, ele é incondicionado, não é posto uma condição para isso. E ele fala, mas espera aí, se eu fizer algo diferente aqui com esse cachorro, para ele também salivar, será que eu consigo, né, fazer uma proposta a esse cachorro? E ele bola de toda vez que for dar ao cachorro comida, um pouco antes tocar uma campainha. Todos nós sabemos que hoje isso é uma coisa normal também, né? Quem cria animal e tal, tem palavras mágicas, né? Palavras que o cara. Não, aqui em casa tinha uma palavra chamada passear, que a cachorra ficava doidinha quando ouvia, né? Quer dizer, isso é condicionar o reflexo do animal. Reflexo condicionado. Ou seja, coisas que naturalmente acontecem conosco, mas que pode também acontecer se condicionar uma situação, né? Impor uma situação, né? Nós, quando nós falamos em comida, nós realmente também salivamos. Qualquer um fala em limão, então, não é brincadeira, não. Só a gente falou aqui, meu Deus do céu. Né? A gente saliva. Quer dizer, isso é incondicional. Só que a gente está estudando a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, e essa questão do... Desculpa, mas hoje está bom. Um negócio que não está legal. Essa pergunta 459, de uma certa forma, tem muito a ver com esse negócio dos reflexos condicionados. Por quê? Quando nós sabemos que nós, para aprendermos alguma coisa, é através da repetição. Ou seja, é condicionado à repetição para que nós, né, consigamos aprender uma coisa. E a mídia, sabendo disso, se utiliza desses reflexos condicionados, da teoria dos reflexos condicionados. O que faz ela? Alguém se lembra? Compre batom. Né? Como é que é? Eu quero a minha Calói, não é isso? Não esqueça da minha Calói. Não esqueça não da minha entendeu? Viu? O que é isso? Está condicionando as pessoas. Pô, está chegando o Natal, meu filho vai adorar ganhar uma bicicleta. Antigamente toda criança adorava isso. Hoje não. Hoje elas preferem o celular, né? O batom, que é um docinho, barato e tal, toda criança gosta. Vou chegar em casa, estou levando meu filho, não compre batom. E a mídia se utiliza muito disso hoje. Nós, né, somos muito guiados pela mídia. É o carro novo, é a roupa de marca, e aí vai por diante a mídia, né? Só se utilizando disso. Mas o que é o reflexo na realidade? O reflexo é algo que vem antes do instinto. É algo, muita gente confunde o reflexo com o instinto, e o instinto com o reflexo. Essa é a questão do salivar, não é o instinto, é reflexo. Está antes do instinto. Né? O instinto vai nos forçar o que é a comer mesmo, né? Vai querer
pegar o negócio, mastigar, né? Então, olha como nós estamos, ainda não tem um controle sobre nós totalmente. Nós ainda estamos vivendo a era do reflexo condicionado, em maior intensidade que hoje a mídia pega no nosso pé, que não é brincadeira não, é o tempo todo, bombardeio, 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 e é aquela famosa palavra, massificação, né? Massificação. Tudo através dos reflexos condicionados. Bom, o que é que tem... Bom, e qual é a nossa grande dificuldade de sair disso? Né? É justamente começar que a questão do reflexo condicionado essa questão de massificação é o eu apagar, um apagão do eu. Eu não quero me posicionar sobre uma coisa. Eu não estou me importando em escolher uma coisa. Alguém está fazendo isso por mim, escolhendo por mim, me colocando numa situação ou outra, tá? É uma falta de imposição do eu. Isso acontece demais conosco. E nós temos que abrir o olho por isso. Com isso, é a questão que o Kardec tanto fala, do raciocínio. Nós somos homens, temos raciocínio. Isso é bom para mim? Será que eu devo seguir a mídia, porque todo mundo está usando roupa azul, vou ter que seguir. Teve uma vez até que aquela Heloísa Périssé, né, fez um quadro que tinha, acho que era no Fantástico, que ela imitava uma garotinha indo para a escola, e uma vez ela abriu uma birra em casa por causa de uma mochila, e o pai e a mãe não tinham dinheiro para comprar a mochila. E ela, né, fazia pirraça, isso e aquilo, até que um dia o pai chega com a mochila em casa. Quando ela chegou na escola, a mochila demorou tanto a ela ganhar que a mochila tinha saído de moda. A moda já era a botinha. Vocês se lembram disso? Né? Então, isso aí é uma crítica à sociedade. É uma crítica ao uso do reflexo condicionado pelas empresas, pela mídia, etc. E o que o Redler achou interessante aqui que é o seguinte: qualquer um de nós, esse lance do caso Marcelo, né, quando via os espíritos, a simples aproximação, ele não estava nem vendo, mas as simples vibrações que ele recebia, né, ele fugia do corpo e começava a convulsão. Né? O André Luiz, puxa vida, isso aí é o quê? É condicionado, reflexo condicionado. Né? A coisa vai acontecer e ele se transtorna. E ele, olha só, não tem equilíbrio suficiente, o Marcelo ainda está em tratamento, não tem equilíbrio suficiente para encarar essa situação. E é mais ou menos isso que acontece conosco. Nós não temos equilíbrio suficiente para encarar a opinião alheia, até a nossa, nos impor. Então, onde o André Luiz ficou, né? Falou, pô, desfilar ante minha imaginação enriquecida de novos conhecimentos, no caso Marcelo. É uma coisa impressionante, né? Acontece com o encarnado, com o desencarnado, com o encarnado em relação ao desencarnado e vice-versa. Esse é o mundo que nós vivemos. Né? Então, o legal é isso. Até um pouquinho antes, ele fala o caso de Marcelo. Né? Boa noite. Boa noite. Não é tão somente... Não. Aqui. Esse desequilíbrio espiritual assinala-se, todavia, por gradação demasiado complexa. A confirmação da teoria dos reflexos condicionados não se aplica exclusivamente a ele. Temos milhões de pessoas irascíveis. Aí vem falando da cólera, né? E outras coisas, pequenos males, dementes, etc. Então, nós criamos o problema. Quando a gente se encoleriza, nós nos condicionamos a isso e isso vira um vício. Um negócio meio... Né? Olha só, nós nos condicionamos. E há outras mil e uma outras coisas. Aí são chamados esses vícios que psicoses. Então, nós criamos as nossas psicoses. Que aparentemente é externa. O caso Marcelo não, mostra que é interno. Só que é o seguinte, como ele fez por onde merecer, aconteceu, foi rei, foi isso, foi aquilo, né? É um tratamento. O Caldeirão vai falar aqui na frente, um pouquinho à frente, né? Não, o pássaro ainda está com as asinhas ainda meia débeis, não pode voar. É o caso do Marcelo, que é o nosso caso.
Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Afrânio, é no mundo maior? No mundo maior, teu livro é novo? É. Qual a página, Elisa? 118, lá no final. Gratidão. Já sei. Vamos lá? Achou? É no final. Onde começa, Elisa? Desejamos? Nós estamos em desejamos, exatamente. Uhum. Vamos lá? Ninguém quer falar nada? Vamos lá. Desejamos apenas salientar que o homem, pela sua conduta, pode vigorar a própria alma ou lesá-la. O caráter altruísta que aprendeu a sacrificar-se para o bem de todos estará engrandecendo os celeiros de si mesmo, em plena eternidade. O homicida, esparzindo a morte e a sombra em sua cercania, estabelece o império do sofrimento e da treva no próprio íntimo. Vamos ver agora. Ao É isso topar aí. com irmãos nossos sob o domínio das lesões perispíricas, consequências vivas dos seus atos, exarados pela justiça universal, é indispensável para assisti-los com êxito retomar a origem das perturbações que os molestam. Isto se fará não a golpes verbalísticos de psicanálise, mas socorrendo-os com a força da fraternidade e do amor, a fim de que logrem a imprescindível compreensão com que se modifiquem, reajustando as próprias forças. Ou seja, ele fala lá no início do livro, né? Nós temos que ser o nosso próprio médico. É lógico que a ciência do lado de fora vai nos ajudar muito. Mas se não houvesse grande esforço nosso, e hoje, né, com raras exceções, a ciência só está, né, olhando os efeitos. O Calderaro aqui, quando fala sobre essa questão, socorrendo com a força da fraternidade e do amor, ele está procurando lá a causa. Ele sabe que a causa, quer dizer, ele sabe qual é a causa, né? Ele sabe que tem que atingir isso. Mexer com os sentimentos da pessoa, né? Da pessoa que está do doente. Vai mexer com esses sentimentos. Trabalhar eles, lá no íntimo mesmo. A gente Seria livrar Hum. esses elementos, seria livrar essas pessoas de uma subjugação externa? Sim. Por exemplo, Seria senhor isso. Roberto, quando a gente estava lá no Centro Espírita, ia visitar o Vicente Moretti. Certo. Eu pergunto, quem ia lá, quem fosse que fosse, existia lá para estou depressivo, estou ansioso, estou isso ou aquilo quando chegava lá? Não. Nós, quando chegávamos lá, encarávamos uma realidade. Estamos todos nós sujeitos a ela, né? Então, e isso trabalhava o quê? Os nossos sentimentos. Exatamente. E é lá dentro. É isso que o Caldeirão está falando aí. Tem que mexer com isso. Né? Mas se o indivíduo está sob uma subjugação externa, precisa um trabalho muito, muito ferrenho em cima disso, não? Não, nós falamos, precisa do remédio, lógico. Né? Precisa do médico. Mas o tratamento por parte os espíritos ajudando, mas a parte que eu falei aqui sobre um centro espírita, né? Estou falando sobre nós espíritas, onde nós podemos mexer com os sentimentos das pessoas é na visita aos doentes, na distribuição das quentinhas, né? nesses lugares, e nos manicômios, e lá no Curupaiti. Então, a visita que nós fazemos, que a gente considera como a benevolência, né? ela tem um trabalho enorme dentro de cada um de nós. E, inclusive, desses que vão nos procurar lá no centro, que chegam muito perturbados. Esse trabalho, né,
Nós fazíamos muito, né? Depois nós paramos, mas era um trabalho realmente de cura nas causas. Era uma Agora, cena, ela, né? o que acontece também, é o nosso pensamento, a nossa influência quando tomamos conhecimento de atitudes dessas influências externas nessas pessoas, os nossos pensamentos, o nosso modo de falar, isso influencia também, por mais que se procure ajudar, tem sempre alguém atrapalhando mais ainda, né? Sim. Sim. É como diz, quanto mais eu rezo, né? Mas a Por isso que ele assombração me fala que aparece, a exatamente. força da fraternidade e do amor. Exatamente. Então é preciso que Agora, se amoleça os corações, que entre em nós um entendimento, que nós estamos sujeitos a isso, temos que ter um entendimento, também. e dificilmente nós temos esse entendimento, né? É muito difícil. Principalmente aos não espíritas. O espírita ainda leva isso, né, muito, mais ou menos a sério, mas a vibração externa dos não espíritas é muito forte e realmente precisa uma ajuda muito grande, né? Exatamente. Mas é por isso que eu falei, no centro espírita, né? Ou seja, nós espíritas, porque realmente a gente não pode exigir de quem não tem o conhecimento, né? De quem não. Exatamente. Conhecimento da causa, né? Aí vai ficar Infelizmente, sempre no efeito. ainda Né? é uma grande quantidade, né, de pessoas. Né? É muito grande. Mas é o que o Caldeirão está falando aqui. Né? Não adianta só. Isso não se fará golpes verbalísticos da psicanálise. Psicanálise. Ajuda, Não é só ajuda. ajuda, mas O remédio não é só ajuda. isso. Mas não é Não. só isso. E sabendo a Ô, gente Fran, que, às vezes, uma encarnação só não dura isso. Fala. Não, de forma nenhuma. Pode falar. como o senhor Roberto falou aí, os não espíritas, vamos sair, né? Vamos para o mundo. Depois da aula de quarta-feira, né, da Devassando Invisível, que você vê que tem tudo um outro universo que atua sobre nós. Tem o nosso passado, que eu digo de reencarnações passadas, né? Nossos débitos, nossas culpas, nossas dívidas. Como é que o ser humano, sem religião, né? Um ser humano normal, que acorda, sai para trabalhar, age quando lhe tem oportunidade, age de bom grado, ajuda, faz a parte dele, né? Mas não vive sem a religião. Né? Vamos falar do mundo lá, do Japão, seja lá onde for, lá Nova Guiné, que seja. Como é que as pessoas, né, uma pessoa pode se modificar com tanto peso te puxando para errar? Lógico, eu sei, nós temos nossos mentores e tudo, mas você já tem um mundo numa dificuldade incrível que te põe em pensamentos, às vezes, ruins, ou depressão, ou seja o que for, né? Que te puxa para baixo. Né? Trabalho, familiar doente, filhos com problema, e isso tudo. Aí depois ainda tem os desencarnados que você traz de um passado. E tem os desencarnados que se afiliam a você por causa desses atuais pensamentos. Aí os teus mentores ficam com dificuldade para chegar perto de você por causa dos teus atuais pensamentos. Como é que você vai conseguir melhorar com tudo isso? Né? Tipo assim, vamos ver, nós temos 30% de chance de melhorar e 70% de chance de errar mais um pouco, aumentar a dívida do carnê. Né? Sem falar em espiritismo, espiritualidade, sem botar Foi numa religião. pessoa normal. Uma É pessoa uma pessoa normal. normal. Como é que pode sair do meio dessa areia movediça? Ué, veja bem, quando tudo é tentado, se nós lemos nos livros espíritas, tudo é tentado e não dá certo, o que tem? Tem um tratamento de choque, deixa a pessoa mais à vontade. Aí sucede certas coisas que ele realmente vai fazê-lo balançar. Vai balançar, até, se for necessário, entrar numa crise.
Poxa, ele vai sofrer Isso. mais ainda do que ele está sofrendo por causa de Ele vai ter. toda Não, uma coisa. não, veja bem, ele não vai sofrer por causa de todo mundo. Se os mentores estão falando para ele, não vai por aqui, ele vai. Não faça isso, ele faz. Ó, preste atenção ali, ele não presta atenção. Está sendo tudo feito para cada um de nós. Cada um de nós tem, né? É que nem desenho animado. O anjinho e o diabinho. Nós temos. Mas se a gente começa a dar ouvido só para o diabinho, veja bem, nós estamos, infelizmente, saindo fora das leis divinas. Nós estamos procurando o quê? Justamente o tropeço. Aí o que é que vai, infelizmente, acontecer? Né? Tem pessoas que só aceitam mesmo a situação, né? Que vão ver que estavam errados quando caem. Né? Quando tropeça e cai. Aí, para se levantar, vai ver o sufoco que é levantar e começa a pensar, puxa vida. Tá? Infelizmente somos nós, o Conselho. A nossa rebeldia nos leva a esses caminhos. Agora, falta de conselho não existe. O tempo todo nós estamos, Afrânio, eu dou ouvido a quem eu quero dar ouvido. Então, não é o sofrimento que eu estou sofrendo porque os outros criaram o sofrimento. Não, eu estou sofrendo porque eu me sinto bem, me sentia bem com aquilo que o pessoal me falava lá, do lado, né, do diabinho. Aí eu tenho que vou gerar problemas para mim. É o que ele fala aqui também. Ele fala um pouquinho antes aqui. Não, ele fala lá na frente, é lá no início do livro que ele fala. Nós somos, né, almas endividadas porque a gente se sentia bem em fazer uma coisa errada. É impressionante o que a gente vê. E continuamos a nos sentir bem fazendo as coisas indevidas. Né? Bom, e é isso aí que você falou. O indivíduo tem que mudar. O indivíduo tem que tomar consciência de que realmente a coisa não está funcionando porque está vendo e nega alguma coisa errada. E ele precisa realmente tomar essa consciência. Está difícil dentro daquilo que a Consuelo falou, que não tem religião, está difícil. Está muito difícil. No momento atual, está muito difícil. Agora, eu acho que cabe aos cristãos, independente de ser espírita, as igrejas e os centros espíritas, aos cristãos, principalmente, firmar pensamento dentro da dignidade, dentro da condição moral e pedir, orar, que é para jogar essas vibrações nessas pessoas. Mas cada um tem seu umbigo e procura ver a profundidade dele e não quer saber da profundidade do umbigo do outro. Mas, seu Roberto, completando o que o senhor disse, nem o pai interfere no nosso livre-arbítrio. Não. Nem o pai. Então, cada um tem o livre-arbítrio de escolher o seu caminho. Sim. E todo mundo hoje sabe, todo mundo sabe o que é certo e errado. Exatamente. Todo mundo sabe. Zé Roberto, quer falar? Eu diria que é escolher entre o certo e o fácil. Esse é o problema. Né? As pessoas escolhem sempre do lado mais fácil. O lado mais fácil nem sempre é o lado certo. Né? Então, o lado mais difícil é aquele que você tem que trabalhar, né, e retrabalhar dentro de você. É mais complicado. Então, fácil é o modo que o pessoal ainda escolhe. Né? É a preguiça. Porque modificar dá trabalho. Sim, não sim. É trabalhoso. E eu sou preguiçosa, todos nós somos, então deixa para lá. Para que eu vou me mudar hoje? Eu já disse você sai da rede. Essa rede. Para livre-arbítrio. Entendeu, Consuelo? O certo e o errado, todo mundo sabe o que é. Aí a pessoa, né, segue. Agora, infelizmente, olha só, vou contar uma história que eu acho meio chata contar, mas vamos embora. Trabalhou um garoto lá com a gente, há uns anos atrás, antes da pandemia. Era revoltado o garoto. Garoto mesmo, 17, 18 anos. Então, um dia ele pediu as contas. No outro dia ele foi assaltar ônibus, gente. E, olha só, foi preso na hora. Primeiro assalto, primeira prisão. E foi a sorte dele ser preso, porque pegaram ele e já iam, lá em Caxias, o pessoal não gosta de levar para cadeia não, tá? Mas, de repente, quando o cara ia fazer o que não devia, alguém falou, tem uma câmera filmando. Aí chamaram a polícia. Foi por isso que ele foi preso. Tinha uma câmera filmando. Uma câmera lá, uma empresa lá, né? Aí foi a sorte dele,
que ele não estaria mais aí, chamaram a polícia. Bom, foi preso, ficou uns 2 anos na cadeia, deve estar agora com 21, mais ou menos. Hoje passou por mim, de short, sem camisa, com a tornozeleira eletrônica, mostrando para todo mundo a tornozeleira. Infelizmente, né, para aquele espírito ali, eu morreria de vergonha, né? Mas, né, ele ainda não tem essa noção. Ele sabe que ele fez errado, quase morre porque fez a coisa errada, mas no choque talvez não tenha sido ainda suficiente. Essa é a grande realidade. Ele está devagar, porque ele mora lá perto, eu sei, está bem devagar. Também tem que estar, né? Então é isso aí, né? A consciência de certo e errado, a parte espiritual, né? Nós estamos nessa transição, o negócio está muito pesado mesmo, mas quando a pessoa quer, Espíritos consegue, novos, né? ô Afrânio, esse tipo de crianças, eu chamo de criança porque é uma criança, né? São espíritos jovens ou são espíritos extremamente rebeldes antigos? Pode ser extremamente rebelde antigo. Ou pode ser de um time que tem aí também, que é brabo pra caramba, e o que o Machado gosta muito de falar, falava lá nas aulas dele, né? E se compraz nisso. Quer o mal mesmo, quer o bem não, não tá afim do bem, entendeu? É uma turma aí que, infelizmente, está reencarnada aí conosco para isso, né? Estão passando pelos momentos deles, de oportunidade. Aí vai entrar o famoso esforço e vontade. Mas é aquele negócio, né? Lá no Alcoólatra Anônimo. Se você quer parar de beber, nos procure. O problema é nosso. Se não, o problema é seu. Continue bebendo. Vai bater o quê? De frente com as leis divinas e vai se dar mal. Eu, Consuelo, eu assisti um menino de 4 anos com uma astúcia incrível, muito mais do que a minha. Só podia ser, não é espírito novo. Levanta 4 dessa anos, rede. ele tentando enrolar o próprio amiguinho. E conseguiu. E conseguiu, né? Conseguiu. E conseguiu. Eu fiquei só Ainda bem que eu prestando não atenção. estava lá, hein? Não, o Não, seu eu ia Roberto foi enrolar também. testemunha. O seu Roberto também estava. Eu cutuquei para ver a astúcia. E ele, por 2 vezes, ele conseguiu enrolar o amiguinho. Eu falei, olha a astúcia de um menino de 4 anos. Na festinha no centro espírita, ele tomando refrigerante. Isso. Mandou o garoto, o coleguinha, ir buscar alguma coisa para ele, e ele trocou o copo de refrigerante dele para o garoto, para o amiguinho. Aí ele não se sentiu satisfeito, fez novamente. Lembra disso, Roberto? Ele foi e colocou um pouquinho do colega dele no copo dele. Nossa! Aí. Não é criança mesmo, né? Está no corpo infantil. Então, só para responder um pouco a pergunta da Consuelo, não existe espírito novo. Os espíritos hoje encarnados são todos espíritos velhos, trazendo as suas mazelas do passado. E nós estamos aí vendo essa situação que nós estamos atravessando. É em função dos espíritos velhos. Zé Roberto também estava nessa festa. Eu não entendi. O que foi? Zé Roberto também estava nessa festa. Estava, o Zé Roberto estava nessa festa. Ele fez isso também, o Zé Roberto? Não, eu estava falando que a astúcia podia ser maior, mas o tamanho era o mesmo. O tamanho era o mesmo. Zé Roberto estava na festa, estava servindo refrigerante, você que foi o culpado. Eu que estava servindo, eu nem me lembro disso, não. Você que estava servindo refrigerante nessa festa. Era sempre o Zé que servia mesmo, agora que eu me lembrei. Bom, vamos lá, vamos voltar para o livro. Olha a influenciação aí, ó. O Zé influenciando. Que isso, que isso. Vocês que estavam vendo não fizeram nada, olha a culpa. Vamos voltar, Elisa, vamos para o livro. Nesse instante, observando que Marcelo se reerguia, o instrutor interrompeu nas elucidações e convidou-o a vir ter conosco novamente. O rapaz abraçou-nos comovido. Então, disse, fitando humildemente Caleraro, fraquejei e caí. Oh, não, exclamou o orientador, afagando. Não te sintas em queda, estás ainda em tratamento e não podemos esquecer a realidade. Teu esforço é admirável. Entretanto,
Há que aguardar a contribuição do tempo. Isso é um recado para todos nós. Prestem bem Todos atenção. nós. Essa é a orientação nós. que está aqui em cima, né? Do carinho, a É. atenção, o amor. Não, eu estou falando sobre o seguinte: nós estamos em tratamento. Se agora, Exatamente. depois de 2000 anos que nós estamos aceitando o Evangelho, agora nós começamos o nosso tratamento. Vamos prestar atenção que o Caldeirão está falando que é para todo mundo isso. Estais ainda em tratamento. Porque nós já estamos aprendendo, mas nós ainda não conseguimos praticar quase nada. Mas estamos nos fortalecendo para praticar. E sem aprender, nós também não vamos praticar. Né? E olha só, não podemos esquecer a realidade, a nossa realidade hoje. É por isso que a gente fala, poxa, errei de novo. Ai, meu Deus do céu. Né? Que nem ele aqui. Fraquejei de novo, caí de novo. Aí aquele mais desavisado diz para ele, é mesmo, rapaz, você precisa tomar tenência, só você errando de novo. E não procura afagar, conforme fala aqui em cima, mas socorrendo-os com a força da fraternidade e do amor. Olha o que o Caldeirão vai falar. Foi o que o Caldeirão fez aqui. Teu esforço é admirável. Aí eu penso aqui, será que eu estou me esforçando? Nossa, o Marcelo caiu, fraquejou e caiu. Mas o Caldeirão fala, teu esforço é admirável. Será que eu estou me esforçando? Eu sei que eu vou fraquejar e vou cair, mas será que eu estou me esforçando para evitar essa queda? O Marcelo está. Então é um recado para nós isso aqui. Só que aqui aguardar a contribuição do tempo. Não diz que o tempo, não, as dores, tudo, o tempo, né? Com o tempo passa, a gente escuta isso desde criança, né? Nada melhor que o tempo para acabar com as dores, né? Principalmente quando desencarna alguém conhecido, né? Assim, um amigo, um parente, etc., né? O tempo apaga. Então, nós estamos aí, né? Nessa caminhada também, que nem o Marcelo. Com esse lance que legal, que ele esforça muito. É o que no início do livro fala, vamos repetir isso várias vezes. Nós estamos o quê? No consciente, nós estamos trabalhando o consciente, nós estamos trabalhando esse nível do cérebro. E esse nível que muda, que quem manda é o esforço e a vontade. Nós temos que, nesse momento, nos esforçarmos muito, né? Ter muita vontade, a força de vontade. Por quê? O nível abaixo, que é o subconsciente, é a moradia dos hábitos. Não está lá? Então, nós estamos aqui para quê? Para transformar esses hábitos, modificá-los. É o que o Marcelo faz. É o que nós também temos que pegar isso como lição para nós. Né? Ok? Alguém fala alguma coisa? Então, eu quero continuar ouvindo a leitura para aprender mais. Comentar, eu não tenho mais nada para comentar. Vamos comentar, vamos arrumar comentário. A Lourdinha tem que sair dessa rede aí. Vamos lá. Sorriu e acentuou. Em épocas recuadas, perdeste valioso ensejo de seguir na senda progressiva, a escorregar, a resvalar. Agora é imprescindível retomar a subida cautelosamente. O pássaro de asas débeis não pode abusar do voo. Olha aí. Olha aí, avisando para nós isso aí. Ó. Seu Roberto, quando ele fazia assim, há séculos atrás, se lembram? Né? Eu não me lembro, não, mas imagino. Eu não me lembro, não, mas imagino. Pelo que eu passo hoje, eu imagino. Não me lembro, mas se for na Inquisição. Se for na Inquisição. Mas é isso aí, estamos brincando, né, gente? Mas todos nós passamos por isso aí. Sem dúvida. Vamos lá, Elisa. O jovem cobrou esperanças novas e, contemplando Calderaro, reconhecidamente inquiriu: acredita, meu benfeitor, que devo optar pelo uso de hipnóticos? Quem são os hipnóticos?
São os remédios que hoje nós falamos tarja preta, não é isso? Os remédios mais... que vão ter uma espécie de um controle sobre nós. Mas no estágio dele, né, ele acha que devo, né, tomar uns remedinhos mais, né, para me controlar mais, né, hipnóticos. Né? Vamos lá. Caldeira está dando uma lição agora sobre o assunto. Aí o que vai falar para nós? Isso tudo é para nós. Para nós, é claro. Não, os hipnóticos são úteis só na áspera fase de absoluta ignorância mental, quando é preciso neutralizar as células nervosas ante os prováveis atritos da organização perispírtica. Bom, vamos agora nos lembrar do certo. Às vezes as pessoas chegavam lá, não é brincadeira, não. Usamos essa palavra, desarvoradas. Não é isso? Desarvoradas. Exatamente. Não é isso? Aí passa água fluidificada, palestra, e a gente fala, toma remédio lá fora, procura um médico. Não é isso? No início, é isso aí. Aí você vai ter que realmente tomar um remédio mais forte. Quando a doença está muito grave, o remédio é mais forte. Mas, como ele fala aqui, absoluta ignorância mental. A por vez do problema que a pessoa vai se tratando também mentalmente, não só fisicamente, que o remédio aí, no caso, é físico, tem que começar a soltar, para a pessoa também começar a ter responsabilidade sobre o que está fazendo. Quer falar, Zé? Não, tranquilo. Não? Então, ele está falando aqui, no início, realmente, quando ele lá no tratamento, até no plano espiritual, não sei como é que foi, mas deve ter sido um negócio meio complicado. Ele ficou muito tempo, né, conforme fala, nos umbrais aí, nos abismos por aí, sofrendo. Né? Mas agora não, ele já vê, ele fala, ele reconhece, fraquejei, caí, né, já tem essa organização, né, já tem essa mental, né? Está totalmente mais aquele lance do... Principalmente médio, né? Os médios chegavam lá, que não era brincadeira, não. Né? Os médios que eu falo ostensivos, né? Mas é isso aí. Alguém quer comentar algo? Sim, mais uma coisa que ele fala aqui. Neutralizar as células nervosas ante os prováveis atritos da organização perispírita, que é o que o Marcelo aconteceu com ele. Ele tem lesões, porque o caso dele foi muito grave. Ele ainda está curando essas lesões. Então, o tratamento tem que ser feito para evitar essas lesões. O tratamento principal aí tem que ser consciencial e não hipnótico, né? A pessoa sabe por que está sendo tratada, Fran? Quer dizer, ela sabe o que ela fez para ter esse tipo de lesão? Não. Não, ela não é precisa tratada, saber, né? mas sem saber por quê. Sem saber. É melhor não saber, né, o Consuelo? E não fica Porque sabendo. pode provocar vários problemas, né? Tem um livro, Os Mensageiros, que tem uma história de um médium falido, que ele vinha para ver o passado da pessoa para ajudá-la agora para mudar para o futuro. E ele faliu, né, esse médium, porque ele começou a contar, você foi, eu me lembro de você lá na Espanha, você tinha uma quinta, que você era o dom não sei quem, que tu era isso, era aquilo. Ele atrapalhou a encarnação de várias pessoas, a reencarnação de várias pessoas, falando quem era. Uns ficaram orgulhosos, outros ficaram tristes quando souberam que eram muito malvados, muito mal, né? E não é bom. O esquecimento é uma lei do Pai, né? Que é necessária para nós. Ele sabe que está sendo tratado, mas não sabe, então, por quê, né? Não sabe por quê. Agora, de acordo com a gravidade da doença, é fácil saber que o negócio não é tão leve assim, né? Não é tão leve, mas não deve se preocupar com isso. Deve se preocupar com o tratamento e melhorar. Não deve se preocupar com o passado, não. A doutrina espírita sempre fala sobre isso. Negócio de memória, passado, regressão de memória, deixa isso quieto lá. Não é bom a gente mexer nisso, não. Na hora certa, nós vamos nos lembrar, pode ter certeza. Se houver necessidade, nessa encarnação mesmo, da gente lembrar de algo, nós vamos lembrar.
E se a gente não lembrar, e houver necessidade maior ainda, eles vão levar a gente né, emancipar da alma, igual o livro Entre a Terra e o Céu, a Antonina, ela foi levada, quando ela foi lá, Lola e Barueri, né, e existiu, tá? Não é história não, a Lola e Barueri foi uma grande artista, né, nos cabarés do Paraguai, famosa, no passado. Foi levada primeiro para ver, não deu certo. A segunda vez ela foi levada e colocaram ela como se ela estivesse vivendo aquilo. Aí o tratamento deu certo. A gente vê que a espiritualidade sabe o que faz. Essa questão de saber o passado é só para quem já está realmente preparado. E ela estava. Tá? Entre a Terra e o Céu, é o nome do livro. Tá dando a luz também, tá? Alguém mais quer falar alguma coisa? Entendeu, Consuelo? Entendi sim, Afrânio. Obrigada. Não procure saber nada, viu, Consuelo? Deixa tudo lá quietinho. Faça igual eu. Né? A única coisa que eu sei é que eu fui ler meu nome naquele livro Que Não Daria Meu Bebê, Afrânio, palhaço latino. Então já sei que alguma coisa eu fui no passado, né? Olha só. Vamos lá. Ele ficou impressionado com isso. Em teu caso, Marcelo, para a tua consciência que já acordou na espiritualidade superior, o remédio mais eficaz consiste na fé positiva, na autoconfiança, no trabalho digno, em pensamentos enobrecedores. Permanecendo na zona mais alta da personalidade, vencerás os desequilíbrios dos despertamentos mais baixos, competindo-te por isso mesmo, atacar a missão renovadora e sublime que te foi confiada no setor da própria iluminação e no bem do próximo. Elementos. Olha só que bonito, né? Viver na zona mais alta, que é justamente que é o cérebro, né, de 3 andares, né? É o que está falando, é o remédio mais eficaz. Autoconfiança, fé positiva, trabalho digno, pensamentos enobrecedores, ó. É o remédio, porque ele já está desperto também. Aquela velha história, né, dos níveis de consciência. Quando ainda está dormindo, realmente é mais difícil, mas quem já está desperto, é mais fácil compreender as coisas. Vamos lá, Liz? Os alimentos medicamentosos podem exercer tutela despótica sobre o cosmo orgânico, sempre que a mente não disponha a controlá-la, recorrendo aos fatores educativos. Ou seja, para quem precisa, tem que ter. Tá? Só para quem realmente precisa. O caso dele já não está mais nesse nível, já está no nível melhor, né? Vamos lá? Alguém quer falar? Não, então vai, Liz. O rapaz osculou-lhe as mãos enternecidamente, e Calderaro, ocultando a comoção, falou bem-humorado. Nada fizemos ainda por merecer o reconhecimento de qualquer criatura. Somos não mais do que trabalhadores imperfeitos em serviço, e o serviço é a força que nos põe de manifesto nossas próprias imperfeições. Todos temos o credor divino em Jesus, cuja infinita bondade não nos é lícito esquecer. Ainda bem que Jesus não é cobrador, né? É credor apenas, não é cobrador. Não, o negócio não está bom para nós não, né? Todos temos um credor divino, né? Vamos lá. E acariciando-lhe os cabelos, acentuou: já lhe ouviste a palavra celestial, abandonando o mal, para que te não suceda coisa pior. Assim sendo, és agora feliz. Em verdade, somos presentemente felizes, porque nosso objetivo de hoje é a realização do reino de Deus, em nós, como Cristo. Trabalhemos com Ele, por Ele e para Ele, curando nossos males para sempre. O jovem abraçou-se a nós, qual se for um filho, de encontro aos nossos corações,
e saímos juntos em agradável excursão de estudos, enquanto seu corpo físico repousou tranquilamente. É legal esse parágrafo, essa travessão aí, né? Que nós falamos ainda há pouco, né? Nós já procuramos o Cristo, né? Então, nós temos que pensar nisso agora. O nosso objetivo de hoje. Qual é o nosso objetivo de hoje? É esse aí. Apesar de imperfeitamente a gente estar, né, procurando ainda, né, fazer esse objetivo, né? Mas, né, já podemos nos considerar felizes também. E sofrer com conhecimento é o legal da doutrina espírita. Ela é consoladora porque é esclarecedora. Estando esclarecido, o sofrimento se torna menor. Há um sofrimento, lógico, mas é bem menor porque nós estamos bem esclarecidos. Pior quem sofre, né? Ai, meu Deus do céu, por que isso acontece comigo? É uma pergunta que a gente escuta o tempo todo na rua. Todos os lugares. Por que isso acontece comigo? Por que isso aconteceu comigo? Eu não mereço isso. A gente fala, não Né? merecia. E agora? Já aconteceu, já aconteceu, a gente diz assim, eu não merecia isso. Não? E fala com toda, né? Eu sou tão bom, eu não merecia isso. Agora eu já digo que eu mereço. Oi? E a gente sempre procura Jesus por causa de quê? Quando nós estamos numa situação boa ou ruim? Né? Péssima. Só na péssima. Mas aí a gente tem uma conclusão, quer dizer, a gente conclui também que nessa a gente sabe, entre aspas, uns sabem mais, outros sabem menos, que nós precisamos dele porque nós somos doentes. Aqueles que aceitam a doença e procuram o médico, né, eles são curados mais rápido. Né? Aqueles que não aceitam a doença e viram um câncer, morrem mais depressa. Então, é o que a gente está fazendo. A gente procurou porque a gente está doente, a gente sabe da doença. A gente sabe que a gente tem que resgatar. Né? O caso do Vicente Moretti lá, aquele rapaz, não é o Celso, não, outro, como é o nome? Jonas. Ele sabia, ele sempre falava, eu sei que eu errei. Eu sei que eu não sei qual é o erro, mas eu sei que eu errei. E eu estou resgatando. Né? Então ele já estava meio caminho, ele já sabe que errou, já estava tentando resgatar. Né? Então é o que a gente tem que saber. Vem cá, qual é o meu mal? Qual é a minha doença? Né? Não quero saber, na realidade, qual é a doença. Eu quero aceitar essa doença e aceitar o que vem para mim. Né? A gente vê João Evangelista, né? Evangelista não, João Batista. Evangelista, né? João Batista. Evangelista né? Batista. Foi resgatar 900 anos depois. Foi o seu resgate de Elias. O que Elias fez. Não tinha condições de resgatar antes. Claro que ele tinha que vir antes, né? Naquele momento, para que ele se rebaixasse, Jesus se levasse, aquela história toda. Né? Foi o término da primeira revelação, blá, 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 blá. Só que ele foi resgatar 900 anos depois. A gente não sabe nem como a gente está. A gente está passando nessa agora, numa boa e tal, tem uns percalçozinhos, a gente vai. E na próxima? Você já se fortaleceu, meu amigo. Agora vai vir a pedrada para você. E aí? A gente tem que procurar Jesus mesmo, não tem jeito. Nem lembra. E vai atrasando, na próxima você não vai poder não, porque está ainda fraco e tal. E vai ali. Mais um dia, né, Zé? Vamos olhar para a gente. Agora, meu amigo, você está firme. E tá chegando o final. Saradão. Tá chegando o final. Vai ficar ou vai embora? Vai ficar ou vai embora? Alguém mais quer falar? Bom, deu a hora, né, gente? Eu falo, primo. Fala, primo, fala. Apesar de todos os percalços, a nossa encarnação, nós somos felizes. Então, nós somos, apesar de todos os percalços que a gente tem pelo caminho. Por isso que a gente tem que trabalhar sempre para o bem.
plagiando uma coisa que nós ouvimos bastante lá no centro, esta encarnação é a melhor delas todas. Elas Com todas. Com certeza. certeza, com certeza. Então temos que aproveitar, arregaçar as mangas, deixar a preguiça de lado, sair da rede e vamos trabalhar. Esse problema é Ah. sério. Ah, Esse problema é muito sério. pois é. Claudinha, hoje você ficou calada, Claudinha? Cadê você? Eu A Fran estou meio desliga a calada gravação. hoje mesmo, só ouvindo. Oi? Eu cheguei atrasada.